Som. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus por mais este dia. Você está feliz com Jesus? Amém. É muito bom poder louvar ao Senhor e ver os irmãos, reunidos coletivamente para cultuar ao nome dEle. Eu quero cumprimentar também os irmãos que estão nos acompanhando o culto através da transmissão pelo canal do YouTube da igreja. Que Deus abençoe sua vida onde você estiver nessa noite, que o Senhor alcance o teu lar. Deus abençoe a vida do nosso pastor que está viajando, juntamente com a irmã Cirlei. E nós temos nesta noite o desafio de estar compartilhando com os irmãos a mensagem do Senhor. Mas antes eu gostaria de orar com os irmãos mais uma vez, amém? Curva a tua cabeça agora, queria te convidar neste momento para fazer a sua oração. A oração, abrir o teu coração para o Senhor nessa noite. Se você crer que Deus está entre nós, está no meio de nós, permita que Ele nesta noite toque o teu coração. Permita que nesta noite a sua palavra adentre a tua alma de uma forma a impactar em o nome de Jesus. Pai, nós entramos, Deus, na tua presença, nos colocamos diante do Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo, obrigado, Deus, por este momento. E obrigado, Deus, pelo Senhor ministrar a nós e pelo Teu Espírito Santo falar conosco, como tem falado nesses últimos dias, como tem ministrado nesses últimos dias. Ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor com os nossos corações sedentos a Ti e queremos dizer ao Senhor nesta noite: Deus, nós queremos mais de Ti, nós queremos mais de Ti. Sopra o teu vento, Espírito Santo de Deus. Sopra sobre nós, acalma, Deus, toda agitação da nossa alma, toda preocupação com as coisas externas, ó Deus, das quais nós não conseguimos controlar. Toma-as em tuas mãos e nesta noite nós nos colocamos por inteiro diante da tua presença. Ministre a nós mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10, nós vamos ler dos versículos 35 ao 39. Todos encontraram? Amém? Hebreus capítulo 10, versos 35 a 39, diz assim: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Eu não sei como está o título aí na sua Bíblia desse capítulo, mas aqui na minha Bíblia o título está Um apelo à perseverança. Queridos, eu quero nesta noite pensar com os irmãos um pouco, e eu
prometo que não vou delongar muito, porque eu sei que respirar debaixo dessas máscaras não é muito confortável, né? Então, pode ficar tranquilo que nós não vamos delongar muito nesta noite. Mas eu quero compartilhar com vocês, então, essa mensagem que é subordinada ao tema desistir não é opção. O Evangelho, ele não nos oferece a possibilidade de retroceder ou de voltar atrás em nossa decisão. Eu vou repetir. O Evangelho, ele não nos oferece a possibilidade de retrocedermos e voltar atrás na nossa caminhada cristã. Obviamente, se uma vez em Cristo, nós somos agraciados pelo amor de Deus. E este amor do Senhor por nós é tão grande, que Ele chega a nos constranger. E este amor, Ele nos projeta para mais perto de Cristo. Ele nos projeta para mais perto de Deus. Então, estando em Cristo, uma vez entregando a nossa vida ao Senhor e confiando nele, acredito eu que não passa pela nossa mente e permeia o nosso coração o desejo de voltar atrás à vida que tínhamos antes. Porque nós sabemos onde nós estávamos e onde nós estamos, o que Deus fez na nossa vida, a grande obra que Ele realizou na nossa vida. Por isso, em nenhum momento, nenhum lugar da Bíblia você vai ver escrito assim que existe uma brecha, existe um pretexto, uma brecha para que o cristão ele possa voltar à sua antiga vida, ele possa retroceder à sua antiga vida. Não existe e não vai existir. Mas esse é um assunto que o Senhor ele leva tão a sério, queridos, que no versículo de número 26 desse capítulo que nós lemos, ele vai dizer assim, capítulo 10, versículo 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogos, vingador, prestes a consumir os adversários. Ou seja, uma vez em Cristo, não pode em nenhum momento passar pela nossa mente ou permear o nosso coração o desejo de continuar vivendo uma vida de pecado ou retroceder, porque a estes a palavra do Senhor vai dizer, o escritor aos Hebreus vai dizer que não haverá, já não resta sacrifício por esses pecados, pelo pecado daquele que conscientemente, voluntariamente continua na prática do erro. Segundo Pedro, capítulo 2, 21, 22 também, ele diz assim: teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles o provérbio: o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Então, o Evangelho, estando uma vez em Cristo, não há possibilidade, não há, então, nenhuma forma de nós retrocedermos neste caminho e voltarmos
antiga vida, ao velho homem, porque fomos chamados, fomos resgatados pelo Senhor e envolvidos pelo seu amor, e o nosso coração agora é então movido por esta graça, por este amor que nos constrange, que nos faz ter vergonha do nosso passado, que nos projeta mais para perto de Cristo, com o desejo de servi-lo e de viver cada vez mais para Ele e na sua presença. Mas precisamos dizer também que o Evangelho e a Bíblia Sagrada, ela não esconde o fato de que não é fácil viver a caminhada cristã. É um desafio viver a caminhada cristã. O Evangelho não esconde o fato de que neste mundo e nesta peregrinação, muitas vezes nós iremos sofrer, nós iremos passar por dificuldades, nós iremos nos entristecer, nós iremos cansar, nós iremos sim, em determinados momentos, estarmos abatidos. O próprio Jesus disse isso, que neste mundo, durante a peregrinação cristã, nós viveríamos aflições, teríamos aflições. Mas ele também disse: assim como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Vocês também vencerão. Dito isso, eu quero dizer aos irmãos que a Bíblia ela usa algumas figuras de linguagem para tipificar a nossa peregrinação cristã. Ela usa algumas linguagens, por exemplo, ela vai dizer que a peregrinação cristã é uma caminhada. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estando nesse caminho que é Jesus, a gente entende que nós estamos trilhando um caminho, estamos caminhando. Ela vai dizer também que é uma jornada, nós estamos em uma jornada, né? Nós estamos neste caminho, nesta jornada. A Bíblia vai dizer também, e vai usar uma figura de linguagem para tipificar a nossa peregrinação cristã, duas que me chamam a atenção e eu quero compartilhar com vocês nesta noite. A Bíblia vai dizer que a nossa peregrinação cristã, ela é como uma guerra e como uma corrida. Olha só, Efésios capítulo 6, versículo 12. Está escrito assim: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Hebreus capítulo 12, versículo 4, está escrito assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramarem o próprio sangue. Apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, ele diz assim: suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Ele está dizendo para a gente então que está nos sugerindo pensar que a caminhada cristã é uma guerra, é como se estivéssemos numa luta, numa batalha. E também ele vai dizer que a caminhada cristã é semelhante a uma corrida, nós estamos em uma corrida. Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, duas linguagens que nos faz pensar que a caminhada cristã, então, ela é semelhante a uma guerra e uma corrida, como se nós estivéssemos em uma guerra. É como se nós estivéssemos em uma corrida. Mas lá em 1 Coríntios 9, 24, o apóstolo Paulo vai dizer assim: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio?
corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós a fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Queridos, Paulo está dizendo então que nós estamos em uma guerra e que nós estamos em uma corrida. As duas coisas nos faz pensar que existe um vencedor, tanto a guerra quanto a corrida. Então ninguém entra numa guerra para perder. Nenhum exército vai para a guerra com a intenção de perder a guerra, de perder a batalha. Todos vão para uma guerra, todos os soldados se alistam, entram no exército, vai para uma guerra com o intuito de chegar ao final, de vencer a batalha, de voltar são para sua casa. Ninguém se propõe a entrar em uma maratona, em uma corrida, com a intenção de perder essa maratona, de perder essa corrida. Obviamente, quando alguém se inscreve em um campeonato, em uma competição, em uma corrida, ele faz isso com a intenção de vencer, com a intenção de ganhar, de chegar ao final, de pegar o prêmio e voltar feliz para sua casa. Paulo estava fazendo menção de uma cultura grega romana, das Olimpíadas, porque era muito comum naquele tempo haver esse tipo de competição, de jogos, de competições que estimulavam as pessoas a correrem a uma maratona para ganhar o prêmio, para correr e ganhar a sua recompensa. Mas o que eu queria compartilhar e dizer a vocês nesta noite, que há diferença entre essa corrida, essa competição, da qual Paulo está dizendo em 2 Coríntios, ele está comparando esta maratona e dizendo que a nossa corrida, a nossa maratona, ela é diferente dessa corrida que acontece entre os homens. Porque essa corrida, apenas um se torna vencedor. Apenas um ganha o prêmio. Mas nós, a maratona da qual nós estamos envolvidas nela, não é apenas um que ganha, não é apenas um que se torna vencedor, mas todos nós ganhamos e todos nós vencemos. A guerra nos faz pensar que apenas um exército, que apenas um povo vai se tornar vencedor, vai se tornar vencedor desta luta, desta batalha. Mas nós compreendemos que nesse exército que é a igreja de Cristo, todos nós seremos vencedores. Todos nós seremos vencedores. E não importa nesta guerra quantas pessoas nós iremos vencer, ou quantos inimigos e adversários você irá eliminar, irá matar. Mas importa que quanto a sua capacidade de resistir e de chegar vivo no final desta batalha, no final desta guerra. Talvez em uma guerra comum, em uma batalha comum, em duelos, é contabilizado a quantidade de inimigos que um soldado tem condições de eliminar e de matar. E ele talvez seja honrado por isso, mesmo que ele morra. Mas se ele matou muitos, ele será lembrado, ele será honrado e venerado. Mas essa batalha que nós estamos, a qual nós nos alistamos, não importa a quantidade de inimigos que nós iremos derrotar ou que nós iremos eliminar, mas importa a nossa capacidade de resistir e de ficar vivos até o fim dessa luta, até o fim desta batalha. E uma vez estando alistado nesse exército, querido, e uma vez estando alistado nesta maratona da qual nós nos propomos a correr, uma coisa é válida e nós precisamos guardar: que desistir
não é opção. Desistir não é uma opção. E eu me lembro, quando adolescente, eu recebi um cartão de aniversário, dos tempos de cartões ainda, né, e cartas, e não de redes sociais, de WhatsApp. E nesse cartão estava escrito uma frase que marcou muito a minha vida. Estava escrito assim, que a maior virtude de um grande vencedor é nunca desistir. A maior virtude de um grande vencedor é nunca desistir. A gente vive em um tempo de muitas angústias, de muitas aflições. A gente vive em um tempo onde muitas pessoas, elas têm vivido conflitos porque não sabem como vai ser o amanhã. O que vai acontecer o amanhã. E é bem verdade também que muitos têm desistido. É bem verdade que muitos têm desacreditado na palavra de Deus, perdido a sua fé e a sua confiança no Senhor. Mas eu gosto da forma como a Bíblia ela nos trata. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que nós não seremos vencedores, mas que nós já somos vencedores. Nós já somos vencedores. Não vencedor só simplesmente porque nós queremos chegar primeiro, sabe? Não é esse sentimento que nos move, não é essa a nossa motivação. Eu quero chegar na tua frente, e você quer chegar na frente do outro. Nós estamos em uma competição entre nós para ver quem chega lá na frente primeiro. Não é isso. É obviamente que as maratonas e os jogos, né, e que a gente está acostumado a ver, o campeão é aquele que chega primeiro. No pódio só existe um lugar para aquele que chega primeiro, não é verdade? Então esse que chega primeiro se torna campeão. Mas, queridos, no reino não é assim, no reino de Deus é diferente. O campeão não é aquele que chega primeiro, mas é aquele que não desiste. É aquele que não desiste, é aquele que persiste, que permanece, é aquele que entende o que a palavra do Senhor está dizendo para nós. Nós não somos dos que retrocedem, nós não somos daqueles que desanimam, daqueles que param, mas nós somos daqueles que continuam, somos da fé. E é essa fé que nos move, é essa fé que nos motiva, é essa fé que vai nos projetando para frente. Não existe uma classificação no reino, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Não existe uma classificação de série para nós, série A, série B. Olha, a Igreja Batista está na série A, os irmãos da SEM não, sabe, os outros irmãos estão na série B, e o outro está lá na série C. Não, irmãos, nós estamos todos juntos, e juntos nós iremos chegar do outro lado, amém? E por isso eu quero dizer nesta noite que eu estou falando para vocês, são vencedores em Cristo Jesus. Desistir não é uma opção para nós. E quando a gente para meditar neste tema, neste assunto, nós vamos encontrar inúmeros exemplos na Bíblia Sagrada. E um deles é o próprio apóstolo Paulo, que nos inspira, porque foi um homem que viveu inúmeras dificuldades na sua vida, na sua caminhada, e ele, podemos dizer que humanamente falando, teve vários motivos para desistir, para abrir mão do seu chamado, do seu ministério e viver outra coisa, fazer outra coisa que fosse menos penoso, mas ele persistiu.
mas ele foi até o fim. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23, vai nos dizer um pouco a respeito da sua labuta, do seu ministério que ele passou. Diz assim, versículo 23, 2 Coríntios capítulo 11: são hebreus, também eu; são israelitas, também eu; são da descendência de Abraão, também eu; são ministros de Cristo, falo como fora de mim; eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Qual é o nosso problema mesmo? O que a gente está passando? Por que a gente está chorando? Por que a gente está murmurando? Por que a gente está querendo abandonar o barco? Por que a gente está querendo, como diz o ditado popular, chutar o balde, largar tudo? E o apóstolo Paulo, ele vai dizer então a Timóteo, no final do seu ministério, ele vai dizer para Timóteo, lá no 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer assim: Timóteo, combati o bom combate. Combati o bom combate. Terminei a corrida e guardei a fé. Ele está fazendo menção então dessas duas figuras a qual nós vivemos como cristãos, que define a nossa caminhada cristã, que é a guerra, que é a corrida. Ele está dizendo: eu lutei a guerra, combati a guerra, Timóteo, e eu corri a corrida e guardei a fé. Em outras palavras, está dizendo: eu não desisti. Eu não desisti. E ele vai dizer para Timóteo então: não desista, fica firme, persevere, Timóteo, persevere naquilo que você tem aprendido, guarde a palavra do Senhor no teu coração, fica firme, não baixe a cabeça, lute, corre a corrida, olhe para o alvo que é Cristo, olhe somente para Cristo. Somente para Cristo. Amém? Quando eu olho para a história do povo de Israel, por exemplo, e nós vemos quando Deus, ele ouve o clamor e a súplica daquele povo e decide enviar Moisés para libertá-los. Irmãos, eu sei que você já leu a história de Israel. Essa semana eu estava lendo e eu fiquei assim pensando: meu Deus, a gente no lugar de Deus teria talvez fulminado aquele povo. O povo rebelde, o povo que viu o milagre do Senhor, que viveu o sobrenatural de Deus, que experimentou os maiores milagres, as provisões de Deus, e vira e mexe, estava reclamando, estava murmurando, estava desejando voltar atrás. Se você ler lá no capítulo 14, no versículo 15, Deus tira o povo do Egito, conduz o povo para a cidade que ele havia preparado, que ele queria levar o povo, mas Deus conduz o povo em direção ao Mar Vermelho, diante de um obstáculo. Por quê, irmãos? Deus teria um outro caminho para conduzir o povo. Mas Deus, ele leva o povo em direção ao Mar Vermelho, e eu compreendo que era exatamente para que o povo pudesse experimentar e ver o milagre dele e a provisão dele para aquele povo.
E um caminho que normalmente iria durar cerca de 10 a 11 dias para chegar na terra prometida. Eles demoram 40 anos para chegar ao lugar que Deus havia preparado. 40 anos. Quando Moisés, então, vai orar ao Senhor diante do Mar Vermelho, quando o povo está ali apavorado e gritando para Moisés: por que nos tiraste do Egito para morrermos aqui? Ele vai orar ao Senhor. Deus diz para ele: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Diga ao povo de Israel que marche. Sabe, eu creio que essa é uma palavra que se aplica a nós como igreja nesses dias, nesse tempo. Nós nos distraímos com aquilo que está acontecendo em nossa volta. E naturalmente, às vezes, nos afligimos. Naturalmente, porque somos seres humanos. E às vezes nós nos pegamos com o coração apertado, é ou não é, irmãos? Porque a gente começa a escutar as várias vozes que estão gritando em nossa volta, os noticiários. E as coisas estão se afunilando por causa desse vírus, por causa dessa pandemia. Não há expectativa econômica, a economia, não há expectativa de sustento, não há expectativa de emprego. Muitas coisas, não há expectativa. E às vezes a gente se aflige. Mas eu quero que essa palavra nesta noite, ela sirva de motivação para o teu coração em nome de Jesus. E a palavra do Senhor nos diz então: diga ao povo que marche. Marche. Mas tem um obstáculo na nossa frente, tem um mar na nossa frente, irmãos. Obstáculo nunca foi problema para o Senhor. Nunca foi problema para Deus. Deus não estava preocupado se haveria obstáculo no caminho, na trajetória. O Mar Vermelho não foi o único mar que ele abriu. Depois ele abre outro mar. Ele abre o Rio Jordão. Se por tudo que aparecesse na frente, obstáculo que aparecesse na frente, Deus estava disposto a livrar o povo de Israel e fazer com que o povo continuasse a caminhada. E o deserto, às vezes, ele serve para isso na nossa vida, para que nós experimentamos o sobrenatural de Deus e que nosso coração seja lapidado e sejamos forjados pelo Senhor a compreendermos que somos totalmente dependentes dEle. Somos dependentes do Senhor, que dependemos dEle para caminhar, que dependemos dEle para alimentar, que dependemos dEle para respirar, que dependemos dEle para viver. E quando nós compreendemos isso, nós vivemos em paz. Em paz. E desistir, então, deixa de ser uma opção. Voltar atrás deixa de ser uma opção. Deus, quando chama o povo, então, tira o povo do Egito, Deus não trabalhava com a opção de desistir, de voltar atrás na sua decisão. Ele tinha um propósito, o propósito do Senhor era conduzir este povo até a terra prometida, até Canaã. E Deus cumpriu com esse propósito. Deus cumpriu com essa palavra. Embora nesse percurso, várias vezes, ele teve vontade de acabar com aquele povo, de eliminar todo mundo, por causa da dureza dos seus corações. Porque nessa trajetória, se você for ler a partir do capítulo 14, eles atravessam o Mar Vermelho, e aí tudo bem, maravilha, glória a Deus. Lá no capítulo 15, o povo reclama porque falta água, aí Deus vai orar, Moisés vai orar a Deus, vai pedir a Deus. E aí Deus manda Moisés lançar uma árvore na água, e a água que estava amarga se torna doce, e o povo bebe, glória a Deus, e eles ficam felizes. Beleza, no capítulo 16, mais adiante, eles continuam no deserto. Aí o povo reclama porque não tinha comida.
E ele vai dizer assim, então: Moisés, nos tiraste do Egito para nos fazer morrer de fome. Lá nós tínhamos panela de carne, lá nós comíamos e nos abastávamos. E aí Moisés vai orar a Deus: Deus, o que eu faço com esse povo que está aí reclamando por causa de comida? E então Deus manda comida do céu para aquele povo. Deus sustenta aquele povo, Deus providencia alimento para aquele povo. E então fica tudo bem, eles se alegram, glória a Deus, como se... Então esperava-se que estivesse tudo bem. Mas um pouco mais adiante, eles continuam caminhando. E aí lá no capítulo 17, você vai ver que falta água de novo para o povo. E eles começam a reclamar, e vai para Moisés e diz: Moisés, por que nos tiraste do Egito? Antes tivéssemos morrido lá no Egito e tal e tal. E Moisés vai orar a Deus, falar: Deus, eu não aguento mais esse povo, o que eu faço com esse povo? Aí Deus vai dizer: Moisés, sobe um monte, lá vai ter uma rocha, toca na rocha. E aí Deus providencia água para aquele povo. E aí Deus leva Moisés para o Monte Sinai. E lá no Monte Sinai ele passa 40 dias, 40 noites. E enquanto Moisés estava lá, o povo estava aguardando, esperando por ele. Esse povo então rebelde constrói um bezerro de ouro, já esquece de Deus, esquece tudo que Deus havia feito. E constrói um bezerro de ouro e começa a adorar esse bezerro de ouro. E Deus então lá no monte diz para Moisés assim: desce, porque o teu... Aí Deus já fala para Moisés: porque o seu povo, aquele povo que você tirou do Egito, está lá adorando outro Deus, está adorando o bezerro de ouro. E Moisés então desce, e aí Deus aplica um juízo sobre aquele povo. A vontade de Deus era acabar com todo mundo, mas Moisés intercede a Deus por aquele povo, e Deus resolve poupá-los. E aí Deus conduz então esse povo para sentido a terra prometida. E quando chega em Números, capítulo 13, Deus pede a Moisés para mandar 12 homens espiar a terra, onde eles seriam instalados, onde Deus os colocaria. Então, esses 12 homens espiam a terra, e eles voltam trazendo o relato. E o texto vai dizer assim que 10 daqueles homens relatam negativamente, dizendo que não poderiam então entrar naquela terra, porque os moradores eram gigantes e eram muito fortes. Mas 2 deles, Josué e Calebe, faz calar aqueles homens e diz: nós podemos entrar sim, porque o Senhor será conosco, Deus será conosco. Mas aqueles 10 homens conseguem influenciar a maioria da multidão, e eles então decidem então não entrar e tomarem posse da terra. E Deus então, ele resolve exercer o seu juízo sobre aquela geração, e não permite que aquele povo adentre a terra prometida, senão Josué e Calebe e a geração pós eles. Queridos, eu entendo aqui que Deus, ele não tratou em nenhum momento com a possibilidade de desistir do seu propósito, do seu plano. Mas aquele povo o tempo todo estava querendo desistir, o tempo todo querendo voltar atrás, querendo voltar ao Egito, querendo voltar ao passado. Deus, ele nos projeta para frente. Deus, ele nos leva para viver os seus planos, os seus desígnios, a sua vontade. E é para isso que ele nos chamou, ele nos escolheu. Eu não sei de que forma você tem visto ou de que forma você tem vivido, mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor, ele irá cumprir a sua palavra sobre mim, sobre você. Amém? E aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. E ele tem um propósito para a sua igreja, ele tem um propósito para mim e para você. E esse é o desejo do Senhor, nos levar ao cumprimento da sua palavra e do seu propósito. Que a gente possa viver isso. Que dê entender que desistir não é uma opção de Deus. Se não era uma opção de Deus, também não deve ser uma opção nossa. Não deve ser uma opção minha e sua. Não deve ser. Jesus, ele nos chamou e nos escolheu para sermos nele mais do que vencedores. Mais do que vencedores.
eu quero concluir essa mensagem. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para que possa vir aqui. Eu quero concluir essa mensagem, então, citando o exemplo de um episódio que aconteceu na Olimpíadas de 1992, Olimpíadas especiais que aconteceram na cidade de Seattle, nos Estados Unidos. 9 participantes aguardavam alinhados na linha de largada na corrida de 100 metros rasos. 9 crianças. E foi dado a largada e elas partiram para a corrida. Menos um jovem que não conseguiu, caiu no chão. E para a surpresa de todos, as 8 crianças que estavam à frente voltaram e uma menina, portadora de síndrome de Down, agachou até aquele amigo, companheiro que estava caído e disse para ele assim, deu um beijo no rosto dele e disse, agora você vai conseguir. E todos deram as mãos e todos chegaram ao final daquela corrida. E isso surpreendeu a todos. E eles tiveram que se virar para arrumar prêmio e premiar todos eles. Isso nos ensina, sabe, queridos, que não é quem chega primeiro, é quem não desiste. Eu não sei do que você está sendo tentado a desistir. Qual é a circunstância que você está vivendo? Mas eu gostaria que você guardasse no teu coração nesta noite esta palavra. Desistir não é uma opção para você. Desistir não é uma opção para você. Ah, Marlon, mas eu tenho vivido dias difíceis e momentos difíceis na minha vida. Talvez desistir não é uma opção para as outras pessoas, mas para mim é. Eu já estou a ponto de largar tudo. Eu já estou a ponto de abandonar. Porque eu não aguento mais. Desistir para mim tem sido uma opção, porque eu estou sofrendo. Deixa eu te dizer. O Senhor Deus, Ele é contigo. Ele é contigo. Ele é comigo, Ele é com você. E Ele, nesta noite, é aquele que beija o teu rosto e diz, agora você vai conseguir. Porque Ele segura nas tuas mãos. E você não vai sozinho, Ele vai com você. Ele vai com você. Vamos cantar. No tempo da dor, as frustrações, a solidão, angústia de estar vivendo sem saber quando vai mudar. Eu nunca tive, mas reconheço que estás aqui. Eu vou me levantar, já vejo acontecer quando eu te tocar. Eu sei que posso te alcançar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão, lançar-me aos teus pés e te tocar. No tempo da dor, as frustrações, a solidão, angústia
angústia de estar vivendo sem saber quando vai mudar. Oh, eu nunca tive, mas reconheço que estás aqui. Eu vou me levantar, já vejo acontecer quando eu te tocar. Eu sei que posso te alcançar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão, lançar-me aos teus pés e te tocar. A virtude em ti pra sarar o meu mal. Transformado eu serei se ao menos te tocar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão, lançar-me aos teus pés e te tocar. Amém. Gostaria de convidar você a orarmos nesse momento. Eu queria que você fizesse essa oração ao Senhor. Então, eu decidi que não vou desistir. Nós decidimos que não iremos desistir. Por mais que esteja doendo, por mais que estejamos sofrendo, por mais que não esteja sendo fácil, por mais que a sua realidade não esteja sendo favorável, não esteja sendo fácil, por mais que você esteja vivendo essa situação onde parece que todo mundo é mais feliz do que você, e talvez você chegou aqui nesta noite se arrastando, ou pensando: eu vou desistir, eu não aguento mais. Talvez você que está me vendo agora através dessa transmissão esteja vivendo essa situação, e por algum motivo você esteja querendo desistir, parar, jogar tudo para o alto. E eu quero te dizer nesta noite que o Senhor manda dizer para você que desistir não é uma opção, porque Ele é contigo, Ele está com você, Ele está contigo todos os dias, até a consumação do século. Ele será comigo, Ele será com você. Aleluia. Senhor, eu peço pelo teu povo, eu peço pela tua igreja. Senhor, eu peço agora por aqueles que estão cansados, afadigados. Eu clamo agora, Deus, por aqueles, Pai, que estão, Senhor, ó Deus, vivendo situações difíceis na tua vida e estão a ponto de desistir. Ah, Deus, talvez não desistir do Senhor, mas desistir da família, desistir, Senhor, do casamento, desistir do filho, da filha. Ó Deus, pessoas que talvez viveram situações das mais diversas possíveis, decepções, frustrações, e não vem saída. Ó Deus, a tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, renovarão, Senhor, as suas forças, caminharão e não se cansarão, não se fatigarão, voarão com asas como águias subirão. Senhor, derrama deste renovo sobre o teu povo, derrama desse renovo
sobre aqueles que agora estão nas suas casas. Renova, Senhor, as nossas forças, renova o nosso ânimo e a nossa esperança. Ai do Senhor, em nome de Jesus. E confiamos no Senhor, e nós não iremos deixar de confiar no Senhor, porque nós não somos aqueles que retrocedem, nós não somos aqueles que voltam, nós não somos aqueles, Senhor, que desistam. Nós somos do Senhor, e para o Senhor nós iremos viver, somente para o Senhor. Aleluia. Toda a honra e toda a glória ao teu nome, Jesus. Obrigado, obrigado. Amém. Deus abençoe tua vida. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.